Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema um pouco polêmico, mas também extremamente necessário para a nossa realidade de hoje, que são pais tóxicos. Vocês sabem como identificar esses tipos de pais? Ou até mesmo entender se talvez a sua atitude não está sendo tóxica com o seu filho? Pois é, então fica aqui nesse vídeo que eu vou conversar com vocês sobre esse tema. Bom, gente, quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu pensei muito em contextualizar para vocês o que pode ocasionar esse comportamento nos pais. Nós temos alguns fatores e aí eu vou trazer para vocês agora. Um dos fatores são pais narcisistas. Pais narcisistas, seja o pai ou a mãe, quando eu falo pais, tá? Geralmente eles têm um comportamento ou têm uma tendência a ter comportamentos mais tóxicos com seus filhos, né? Toda aquela questão de que muitas pessoas já sabem que os narcisistas têm muita dificuldade de entender o social, é muito complexo isso tudo para eles, né? E que muitas vezes eles também foram criados por pais narcisistas. Então, pais narcisistas, eles têm uma grande dificuldade de compreender a necessidade do filho e por isso muitas vezes acabam apresentando comportamentos tóxicos com as crianças. Uma outra ideia que eu quero trazer para vocês é: nós vivemos numa sociedade onde nós colocamos a criança num lugar que ela não tem vez e nem voz. Como se a criança fosse um robozinho que ela tem que fazer exatamente tudo aquilo que eu quero. E muitas vezes quando a gente coloca a criança nesse lugar, nesse papel, nós acabamos fazendo com que ela se limite e fazendo com que essa criança não se desenvolva. E aí então passamos a ter comportamentos tóxicos e ao invés de ajudar o desenvolvimento do seu filho, a gente acaba prejudicando ele. E aqui, gente, eu não quero trazer para vocês uma culpa, porque a ideia é trazer informação para vocês. Então, assim, pensa, como que era o seu pai e a sua mãe na sua infância? Eram pais que te davam liberdade de escolher? Eram pais que te traziam regras, limites? Eram pais que você se sentia amada, que se sentia acolhida? Ou eram pais que só te colocavam para baixo? Só te dizia o quanto você era ruim ou só demonstrava para você os seus defeitos. Muitos pais, por terem sido criados por pais violentos, né, com uma educação punitiva, acaba reproduzindo esse mesmo comportamento com seus filhos. E esse processo de reprodução, eu costumo dizer que é um processo em cadeia. Então é um processo que a gente vai observando, que vai vindo de gerações a gerações. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui na clínica, que a gente chama de geneograma, que é um geneograma familiar, para a gente poder identificar de onde vem esse comportamento dessa mãe com essa filha, ou desse pai com esse filho. E aí, quando a gente olha para esse geneograma, nós entendemos que existe uma repetição de comportamentos que esse pai passou com a sua mãe ou com o seu pai, e que essa mãe ou esse pai do pai, ou seja, os avós, passaram por seus pais. E aí, gente, é nítido o quanto a transformação passa a acontecer. Porque imagina, quando você tá grávida, quando você tem um bebê, quando a sua vida muda diante de uma criança, nós estamos sendo voltados para uma devoção completa. Você vai ser pai e mãe até o último dia da sua vida. E ser pai e mãe é não esquecer que existe coisas que o seu filho necessita. Por exemplo, um filho adulto, ele vai continuar precisando de colo, de acolhimento, de carinho, de bronca se for necessário. Ele precisa se sentir amado. Agora imagina para uma criança. Então a gente precisa entender que nós temos todos esses recortes para chegar até uma atitude tóxica. Um outro ponto é, quando você vai brigar com o seu filho, a sua intenção
É fazer ele mudar o comportamento dele? Se for sim, ok. Aí eu quero dizer para vocês, como é que vocês fazem isso? Porque se a sua intenção é mudar o comportamento dele e você chega para ele e você fala, nossa, você nunca faz nada certo, você sempre tem esses tipos de comportamento. Meu Deus, você é igual o seu pai, você é igual o seu tio, que nunca fez nada certo na vida. Você nunca vai conseguir ser ninguém nessa vida. O que você está fazendo aqui com essas palavras que eu estou reproduzindo com o seu filho? Você está diminuindo ele. Você não está ensinando ele da importância dele pensar no comportamento. E sim dizendo para ele, olha o quanto você é ruim. E esse, gente, é um comportamento que eu recebo muito aqui na clínica. Esses pais fazem isso porque exatamente eles querem ferir os seus filhos? Muitas vezes não. Muitas vezes eles só querem passar para a criança o quanto ele se sentiu com raiva, o quanto ele se sentiu desafiado diante daquele comportamento dessa criança. E aí acaba se igualando. Então, pense que atitudes tóxicas com seu filho é diminuí-lo, é dizer para ele o quanto ele é ruim, é nunca ressaltar coisas boas dessa criança, é ser aquele pai e aquela mãe que acha que o filho tem que fazer exatamente como eu quero. É ser aquele pai e aquela mãe que bate na criança e fala, a culpa foi sua. Você só está apanhando porque você foi culpado. Olha quantas situações que a gente pode trazer. E eu acho que é muito interessante a gente refletir que a criança, ela precisa da gente não para bater, mas sim para educar, mas sim para acolher. Essa criança que não é acolhida, que não é amada, que não é olhada por esses pais, que não é entendida por esses pais, é uma criança que vai desenvolver muitas coisas no seu futuro. Sejam coisas como um transtorno psicológico, seja questões comportamentais que ele não soube lidar na sua infância. Então sim, nós precisamos tomar cuidado com os nossos comportamentos e entender que quando eu estou fazendo alguma atitude, o que está causando no meu filho. Seu filho ficou deprimido, ficou para baixo, percebeu que a sua relação com ele está estremecida por conta de brigas constantes, tenta compreender onde talvez você esteja errando. Talvez é só uma falta de olhar, de compreender que essa criança é uma criança e que ela não vai ter atitudes e nem comportamentos de adultos, ok? Um beijo para vocês e até mais!